Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. O senhor Eustáquio que caprichou no filhão, né? Porque ele, pelo menos quando eu tô aqui recebendo, né, as visitas, as participações dos colunistas e tal, ele é o único que tem que subir a câmera ali, né? Porque o menino é grande, hein? Parabéns, seu Eustáquio. O seu Eustáquio queria formar um goleiro, entendeu? Mas não deu certo o goleiro, ele foi pra advocacia e agora ele tá indo pro beach tênis. Acontece, né? Acontece. Mas a gente, na vida, a gente tem os... Como que fala? As coisas que você faz, assim, fora do normal, né? Da sua profissão. Os hobbies. O hobby. Não é hobby de sair do banho, viu, gente? É o hobby normal aí. Tony, Marquinhos, ouvintes, essa semana nós tivemos aí na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma discussão muito importante, porém tardia, que é a questão da liberação ou não dos cassinos, bingos, jogos de azar, corridas de cavalo e apostas online. Doutor, esse tardio não é novidade aqui pro Brasil, né? Infelizmente. Se pararmos para pensar uma pequena reflexão, principalmente no estado do Rio de Janeiro, quantas e quantas famílias, né, foram aí alvo de criminosos, de grupos com chacinas, crimes bárbaros, envolvendo principalmente a questão do jogo de bicho. Uma prática muito antiga no Brasil, que se sustenta de uma forma camuflada, digamos assim, mas que não é novidade para ninguém que esse tipo de jogos, eles existem no Brasil e agora a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal resolveu discutir o assunto e eles aprovaram a lei que permite a prática desses jogos de azar. Primeira questão, até deixo aqui uma reflexão para que os ouvintes, internautas, inclusive, possam até participar, principalmente os internautas pelo Facebook. Você é a favor ou contra a liberação dos jogos de azar? Marquinhos, você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Tony, você é a favor ou contra? Eu não tenho costume de jogos e já ouvi muitas histórias que famílias foram deterioradas por conta de jogos, então eu acho que sou contra. É uma questão muito debatida, e o que mais nos chama atenção é que no Brasil atualmente, principalmente esses jogos online, essas empresas de casas de apostas de jogos online, vem ganhando aí grande repercussão, principalmente pelos investimentos realizados nos times de futebol. Patrocínio milionários, contratos vêm sendo firmados entre essas casas de apostas e times de futebol, com valores astronômicos, o que nos chama a atenção. Mas, Tony, Marquinhos, essa discussão é muito, mas muito importante. A argumentação, Tony, de que famílias sofrem com isso é uma realidade, né? Muitas e muitas famílias perderam, né, um patrimônio, perderam muito dinheiro porque um dos seus integrantes, de repente, era viciado, né, e não conseguia deixar de jogar. Agora, uma pessoa que é viciada em jogos, né, de azar, ela deixou de jogar nesse período todo anterior à lei, né? Infelizmente, essa pessoa não deixou de jogar. É um dos pontos que eu sou a favor, né? Porque exatamente os jogos por isso. não foram interrompidos, né? Não foram, de uma forma camuflada, mas continuam.
né? Eu acho que até com a liberação, tornando-se, né, poder ser público, eu acho que até a gente pode até ter um controle maior, né? E saber que determinada pessoa tem esse... E esse é o principal objetivo da lei. Além da questão do controle de quem irá jogar, principalmente controle sobre as empresas que poderão exercer essa atividade. Ou seja, essas empresas terão que recolher impostos, terão que estar devidamente regularizadas. Com tudo isso, estarão gerando emprego, estarão fomentando o próprio turismo dentro do país, porque quantas e quantas pessoas viajam para fora do país para conhecer grandes cassinos, né? Nós tivemos aqui, no nosso estado de São Paulo, no Guarujá, o próprio Silvio Santos, que a princípio a ideia seria construir um cassino aqui no Guarujá, ele teve que reformular o projeto diante da vedação, porque na verdade existia um compromisso de aprovação da lei na época, mas durante o percurso não foi possível e ele transformou o investimento que ele já tinha realizado, né, num hotel. Mas a princípio a ideia era transformar aquilo num cassino. Para quê? Para fomentar ainda mais o turismo. Então a regularização dessas empresas hoje é de extrema necessidade, principalmente para que o próprio governo possa arrecadar com isso. Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Hoje, inclusive... Às escuras. Às escuras. E a maioria dessas empresas, elas são registradas fora do país, né? Exatamente. E hoje, para que elas possam se manter, né, principalmente jogos do bicho, a gente sabe o sistema de corrupção que envolve isso. Elas não estão deixando de pagar, mas estão pagando de forma obscura para algumas autoridades para que esta atividade continue funcionando. Esse é o grande problema e essa é a grande questão. Já que realmente existe e isso não tem como mudar, por que não regularizar, recolher devidamente os impostos, gerar mais emprego e quem sabe até poder auxiliar na questão do próprio turismo? Eu acho que é uma ideia muito importante, porque é um caminho sem volta. Vejo que já tem, por muito tempo, tentaram combater a questão dos jogos de azar, jogo de bicho, e nós percebemos que foi inócuo. Infelizmente, não conseguiram acabar com isso, né? Continua cada vez mais forte, inclusive, e nós estamos deixando de gerar mais emprego, né? Fomentar ainda mais a arrecadação do governo em virtude da regularização dessas empresas e, principalmente, acabar com esse tipo de corrupção que ocorre atualmente para que essas empresas continuem na clandestinidade atuando do jeito que está atuando. Então, acho que é um movimento importante e que já deveria ter sido adotado anteriormente, mas que, mesmo tardiamente, vejo essa iniciativa com muito bons olhos diante da regularização. Doutor, quando se fala em aumentar o turismo aqui no nosso país, não é só o turismo, é o turismo, é a área de hotelaria, que também vai gerar empregos, é na área da alimentação, é na área do transporte, entre outros inúmeros trabalhos que estão em volta de tudo isso, né? O próprio comércio. Né? O próprio comércio, de repente, seria uma excelente, né, oportunidade para o comerciante vender cada vez mais. E já fica aí uma dica, né? De repente, se tudo isso for devidamente regularizado, imagine a gente poder ter um cassino em Capivari para que o comércio local possa, né, cada vez mais ganhar força, para que o turismo na cidade ele consiga cada vez mais alavancar, porque nós temos aqui, como a gente já falou há vários anos, a questão da própria Tarsila do Amaral, que é pouco explorada na nossa região, né? Quem sabe, unindo tudo isso, não possamos aí fazer com que o turismo na nossa região, e principalmente na nossa cidade, ele se desenvolva e ajude
rede hoteleira, restaurantes, comércio como um todo, né, setor de transportes, tudo isso acaba se desenvolvendo junto com a regularização de uma atividade que ela ocorre ilegalmente hoje. Pelo fato do meu posicionamento, eu vi essa matéria ontem, né, e fui me aprofundar, porque os maiores centros de jogos, a gente vê aí são Bahamas, Las Vegas. Então você vê que são locais que proporciona tudo isso que você acabou de falar, né, relacionado a alimentar, né, fomentar tudo que roda em volta disso, né? Sim, e mais que isso, regularizando, Marquinhos, vai ficar muito mais fácil, porque saberemos quais são os locais disponíveis para jogos. Exato. Então, aquelas próprias famílias que têm entes que sofrem com isso, poderão identificar aonde possivelmente aquela pessoa estaria jogando. Hoje, tudo isso ocorre na clandestinidade, de forma obscura, que quem tem conhecimento desses pontos, desses locais, é quem joga, né? Então, muitas vezes, a própria família não consegue identificar se está jogando ou não, porque ela não sabe onde fica, né, esses pontos de jogos clandestinos. Regularizando, até a fiscalização dessas famílias fica mais fácil, porque terão os pontos fixos de livre acesso, né, para maiores de 18 anos, é verdade, mas de livre acesso para que as pessoas possam, inclusive, verificar quem realmente está lá jogando e quem não está. E o engraçado é que hoje é ilegal esse tipo de jogos no Brasil, né? Só que quando vem a temporada de cruzeiros aqui no nosso país, no nosso estado, todos eles têm o seu cassino no interior, né, Pedro? Aí, Tony, é também uma questão muito importante, porém, essa discussão, por ser alto mar, então, em tese, estariam liberados, né? Desde que o trecho não pertence exclusivamente ao Brasil. Passando para o trecho internacional, está liberado. Dentro do Brasil, existe uma vedação, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Eu acho que existem muitos pontos positivos e eu vejo pouquíssimos negativos. E os pontos negativos, eles são superados pela prática já existente desses jogos de azar. Então, acho que está na hora de regularizar realmente e está na hora de enfim, colocar tudo isso dentro de um contexto de gerar mais renda, principalmente para toda essa cadeia que envolve o turismo, comércio, transporte, hotelaria, tudo isso com certeza terão seu benefício nessa regularização. Fechamos, doutor? Fechamos, Tony, Marquinhos, ouvintes, agradeço mais uma oportunidade. Até a próxima quinta-feira. Eu não posso deixar de mandar um grande abraço aqui, Tony, Marquinhos, para um grande amigo que ontem encontrei com ele, me puxou minha orelha, falou: toda vez eu tô lá ouvindo você de quinta-feira. É verdade que algumas quintas você não está participando. Falei, verdade, a gente também tem os outros compromissos. Mas queria deixar um grande abraço aqui para o meu amigo Bruno, do restaurante Bruno, que é um ouvinte aí da Raízes, e toda quinta-feira ele tá lá já preparando as delícias do almoço e ouvindo a Raízes. Bruno, obrigado pelo carinho de sempre e conte conosco. Doutor, obrigado também pelo convite do cafezinho que o senhor vai oferecer lá no escritório, porque se não é o seu convite, o outro convite a gente não tem, a gente só escuta papos que faço isso, faço aquilo, mas obrigado pelo convite do café, viu? Mais tarde eu passo lá no escritório. Maravilha, inclusive até o óculos do homem cai na cerveja. Veio aqui hoje, eu tive que limpar o lupo, o óculos aqui, porque tá cheio de lupo. Falei, e o que tá? Não, fiz uma cerveja ontem. Falei, tá. Até o óculos participa. Até o óculos participa de tão bom que conosco nada. Mergulha dentro. Então tá bom, doutor. Daqui a pouco eu passo lá no escritório. Maravilha, um abraço.